Léo Jardim x Ivan, goleiros do Vasco travam disputa pela titularidade no clássico contra o Fluminense. A base do novo Vasco tem sido estruturada a partir da defesa, começando embaixo das través. Após a vitória sobre o Nova Iguaçu, por 2-0, um tema que bastante comentado entre os torcedores foram os goleiros. O Cruz-Maltino há tempos não tem dois grandes camisas. Hoje, Léo Jardim e Ivan travam uma boa e sadia disputa. O Vasco faz o primeiro clássico do ano contra o Fluminense. E este jogo é o primeiro teste do atual time Cruz-Maltino, tendo em vista que o rival é um adversário mais estruturado dentro de campo. Mas afinal, quem deve ser o titular, o tricolor das Laranjeiras? O lance. Opina. A primeira exibição de Léo Jardim foi contra o Nova Iguaçu, na última terça-feira. Inclusive, o adversário praticamente não levou perigo ao gol do Vasco. Com isso, Léo quase não foi exigido. Se o Laranja da Baixada teve ao menos 2 chances no final do jogo, foi muito. No entanto, vale destacar que nestas 2 oportunidades, o goleiro se saiu bem nas defesas. Por vezes, a construção de jogadas por Léo Jardim, que não deu sustos e mostrou qualidade com a bola nos pés. Os lançamentos longos foram precisos e o goleiro do Vasco mostrou que também é um dos seus pontos altos. Apesar do Nova Iguaçu ser um adversário fraco, as credenciais apresentadas pelo camisa 20 foram positivas. Ivan tem mais tempo e minutos no Vasco do que Léo Jardim. Das 8 partidas do Vasco, contando com as da pré-temporada, o goleiro esteve em campo na metade. Porém, já tem uma atuação negativa no currículo. No caso, na derrota para o Volta Redonda. O camisa 97 falhou nos 2 gols. Fora isso, o jogador mostrou qualidade usando os pés, reflexo e muitos aspectos semelhantes aos de Léo Jardim. As falhas são naturais para o início de trabalho. Ainda mais para Ivan, que tem menos bagagem e experiência que Léo Jardim. Mas isso não deveria pesar na escolha de quem vai começar o clássico contra o Fluminense. Barbieri deveria dar prioridade se baseando na minutagem, preparação e ritmo de jogo. Aspectos que fazem o camisa 97 estar à frente na disputa. Barbieri terá dor de cabeça para escolher o goleiro titular do Vasco para o clássico contra o Fluminense. Foto: Daniel Ramalho Vasco. Vale destacar que Ivan chegou ao Vasco por empréstimo junto ao Corinthians. Já Léo Jardim foi contratado em definitivo. Isto dá a entender que o goleiro revelado pela Ponte Preta precisa mostrar serviço para que o Cruz-Maltino exerça a opção de compra em definitivo. Como o Campeonato Carioca é um laboratório para o Vasco, a tendência é que Barbieri defina no decorrer da competição qual será o goleiro titular para esta temporada. E nada que não possa ser mudado ao longo do ano. O Vasco conta com 2 grandes goleiros. De fato, o desempenho de ambos foi positivo e os dois ainda precisam de uma maior minutagem. Diante disso, é uma escolha justa se Ivan for testado antes de Léo Jardim, na primeira prova de fogo do ano. Mas isso é uma dor de cabeça que quem terá é o técnico Maurício Barbieri.